Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos continuar falando sobre cura divina e libertação. Vamos fazer menção à palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, onde fala sobre a libertação de um endemoniado Geraseno. Entremente chegaram a entrar entre as margens do mar a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio da sepultura dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Porque Jesus lhe dissera: "Espírito imundo, sai deste homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse eles para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que ali estava ali era cerca de 2.000 porcos. Precipitando-se eles no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Pois bem, meus prezados amigos, aqui a Bíblia, ela faz uma narrativa de um certo cidadão que era possesso de espírito imundo, ou seja, havia em seu corpo aproximadamente uma legião de demônios. Olha que coisa horrível! Uma legião de demônios morava em seu corpo físico. Você sabe o que significa uma legião de demônio? Segundo a história do exército romano, era de aproximadamente uma legião 6.000 soldados. Então, faça um cálculo: 6.000 demônios dentro de um corpo do homem. Por isso que ele vivia gritando, clamando, desesperadamente, ferindo-se entre as montanhas e um determinado cemitério. Então ele circulava naquela região. Muitas e muitas vezes as autoridades conseguiam prender-lhes com correntes fortes, grilhões. Ele despedaçava, arrebentava. Sabe por quê?
porque os espíritos imundos, eles têm uma força sobrenatural. Ninguém consegue detê-los. No caso de 6.000 demônios, era impossível alguém expulsar essa legião daquele corpo, a não ser Jesus Cristo. Então, quando ele se aproximou de Jesus, ele prostrou-se por terra e clamou, dizendo: eu sei que tu és o Filho de Deus. Veja bem como o diabo conhece, né? Eu sei que tu és o Filho de Deus. Por que vieste aqui me atormentar antes do tempo? Essa foi a pergunta que um dos espíritos fez a Jesus Cristo. Porque Jesus repreendeu e mandou que eles saíssem. Aí eles disseram: Senhor, manda-nos para essa manada de porcos, porque nós não queremos sair fora do país. Aí Jesus permitiu. Então eles deixaram aquele corpo daquele homem livre e encarnaram numa manada de porcos que tinha aproximadamente 2.000 porcos. Os porcos ficaram agitados. Eles não puderam mais se controlar a si mesmos. Se agitaram e saíram correndo toda a manada desesperadamente e se precipitaram, barranco abaixo, caindo no mar, e todos morreram afogados. Então analisa bem aqui. Por que aqueles porcos se mataram? Não suportaram a influência, o poder negativo desses demônios. Eles ficaram desesperados. E o primeiro lugar que eles encontraram era o mar, um grande rio. Por quê? Eles sentiram-se desesperados. Não tinha solução para os seus problemas. Eles estavam ali pastando, pertencia aos seus senhores, donos de muitas terras naquela região. Então aqueles porcos não tiveram outra solução, se não se jogarem mar adentro. Então foi uma decepção muito grande para o proprietário desses animais. O que eles fizeram? Foram à cidade denunciar Jesus Cristo. Então é exatamente isso aí. O demônio, ele é terrível. Nele não existe nada de bom. Nele só existe o que não presta. Então eu quero fazer um raciocínio juntamente com vocês a esse respeito. Como os demônios agem quando entram nos corpos humanos ou num animal qualquer. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu estava na cidade de Cruzeiro, São Paulo. E eu fui convidado, juntamente com o pastor da cidade, fazer uma pregação na emissora de rádio. E quando nós íamos passando pela praça da cidade, ao lado tinha uma feira livre de verduras. Quando nós íamos passando, os demônios se agitaram dentro de um cavalo. Veja bem, eles estavam encarnados em um cavalo que pertencia à feira livre. No passar, eles sentiram a presença de Deus em nossas vidas, na minha vida e na vida do pastor. Eles se agitaram distância de uns 100 metros e o cavalo começou a se desembestar, né? E começou a se levantar e começou a virar mesa de laranja, de frutas, que foi um Deus nos acuda. Mulheres, crianças, homens começaram a sair da feira correndo, gritando, pedindo por socorro, porque aquele cavalo estava totalmente atormentado
pelos espíritos humanos. Ele corria de um lado para o outro e passava por cima daquelas bancas, derramava laranja, maçã, era fruta, verdura para tudo quanto era lado. E dezenas de mulheres deixaram seu calçado, chinelo, enfim, foi uma confusão total. Aí o que aconteceu? Olhando para aquela cena, eu levantei a minha mão e expulsei o demônio daquele cavalo em nome de Jesus Cristo. E na mesma hora, o cavalo voltou à normalidade. E o que aconteceu? O culto foi ali naquele lugar. Não fomos pregar na emissora de rádio. Então ali nós fizemos um culto. Graças a Deus que muitas pessoas ali aceitaram Jesus como seu Salvador. Então vocês vejam como Satanás faz com que os seus seguidores, os espíritos imundos, os anjos caídos, como eles encarnam num animal. Eu já vi casos assim, que tem pessoas que até duvidam. Eu conheci um casal que tinha um gato e um cachorro. Quando ele ia trabalhar, a sua esposa colocava alimento e o gato e o cachorro não comiam. Ficavam tristes, quietos, não comiam. E quando o seu esposo voltava do trabalho, os cachorros pulavam em cima deles. Está entendendo? Desesperado, como se tivesse apanhado, procurando um refúgio. E essa cena se repetia quase todos os dias. E aí o que ele fazia? Ele botava comida, o cachorro e o gato comia desesperadamente. Mas quando ele saía para trabalhar, eles não se alimentavam. Então ele começou a criar um atrito e uma desconfiança entre o casal. Então foi necessário que nós entrássemos naquele lar e falasse da palavra de Deus e apaziguasse os ânimos daquele casal e orássemos por ele e expulsasse o demônio daqueles dois animais e a casa voltou à normalidade. Até nisso, Satanás ele usa um animal muitas vezes para destruir um casal, um casamento, um lar, botando-se um contra o outro. Esse é o trabalho dele. O nosso arqui-inimigo, ele tem a sua estratégia. Ele sabe como agir, como separar, como fazer para provocar uma confusão entre uma família. Certa feita, eu estava também fazendo uma campanha de cura divina e libertação na cidade de Encruzilhada do Sul. E eu fui chamado para orar por uma criança, filho de um vereador da cidade. E o seu filho, ele nasceu falando. Né? Ele tinha uma linguagem técnica, científica. Ele falava, aquela criança falava de uma forma assim toda especial. A linguagem dele era uma linguagem científica. Era difícil entender o que ele falava. E na sua conversa, ele me desafiava. Olha, honestamente, eu nunca tinha visto um caso assim. Aí eu me lembrei de Rui Barbosa, que foi um dos homens mais inteligentes que já houve nesse país. Aí eu pensei, eu precisaria, aqui do meu lado, um Rui Barbosa.
para entender o que esse bebê está falando. Ora, meu amigo, um bebê não fala quando nasce, ele nasceu falando. Isso é impossível, mas é verdade. Ele nasceu falando. O que aconteceu? Na gravidez, foi feito algum trabalho e o diabo encarnou no ventre daquela mulher. E a criança veio ao mundo, ela deu à luz a um filho cujo demônio fazia morada em seu corpo. Aí o que aconteceu? Imediatamente eu entendi. E o mais interessante, aquele bebê não tinha uma voz de um bebê, de um ser humano normal. Ele tinha a voz grave. Vocês já viram um coral ou um quarteto cantando música na clave de Fá, primeira, segunda, terceira, o tenor e o baixo? Ele tinha um grave, mas tão grave que eu não tenho condições, ou é difícil encontrar um homem com um som de voz, um timbre tão grave assim. Compreendeu como é que é? Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma oração, expeli o demônio daquele bebê e no mesmo momento ele não falou mais, voltou a ser um bebê normal. É exatamente o que o demônio faz com as pessoas. É muito comum também pessoas que têm, por exemplo, depressão. 98% das depressões são malignas. Tem muita gente que acha que é psiquiátrico, mas não é. É maligna mesmo. A gente conhece pela força que ele tem. Porque eu sei o que é uma epilepsia. Eu sei que é uma pessoa que tem ataque de epilepsia, que espuma pela boca, que cai, que reage. O demônio faz exatamente isso também. Certa feita trouxeram também a Jesus um jovem endemoniado que ele espumava pela boca e ele tinha ataque epilético e ele se contorcia, saía rolando como se fosse um rolo compressor. E ele espumava pela boca, gritava desesperado. Ele sentia falta de ar, palpitação. O seu corpo suava, as mãos tremiam, os poros se dilatavam e o suor e a ureia saía para fora. O ataque epilético é uma coisa muito séria, mas a gente conhece quando ele é um ataque epilético. Esse ataque epilético pode ser proveniente de doenças, né? Às vezes do uso exagerado de drogas. Existe sim, ou de uma batida no cérebro, das mortes de alguns neurônios, ou um acidente de trânsito, a pessoa pode ficar até paralítico e ficar epilético. Isso é normal, é natural. Mas o diabo também imita. Ele entra no corpo da pessoa e começa a fazer com que a palpitação surja. A pessoa começa a sentir falta de ar, dor no peito, no tórax. As suas mãos começam a suar, as costas ficam toda molhada de suor, as suas pernas tremem. Ele faz às vezes até xixi na roupa e começa a dar aquele ataque e espumar. Alguém pensa que é um ataque epilético, que ele vai morrer. Que nada, é demônio mesmo. Aí os discípulos foram expulsar, não conseguiram. Aí levaram esse jovem a Jesus Cristo. E depois, mais tarde,
Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio desse jovem? Aí Jesus disse: estas castas de demônio, essa legião, isso aí não sai, a não ser através de jejum e muita oração. Eu já vi gente apanhar. Foi orar, expulsar o demônio e apanhar dos demônios, porque não estavam preparados para expelir, exorcizar aquele espírito de demônio. Uma certa feita, eu morava em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E de madrugada Jesus me acordou e falou 3 vezes comigo e disse que era para mim ir para a Cachoeira do Sul. Lógico, eu obedeci à voz do Senhor. Isso é comum. Ele sempre falou comigo nesses termos. Ele me acordava de madrugada, assim como ele fazia com os servos de Deus, com muitos profetas, inclusive Samuel. Ele chamava Samuel pelo nome. Ele fazia exatamente comigo. Ele falava comigo de madrugada. Então ele me mandou que eu fosse para a Cachoeira do Sul. E eu fui. Peguei o ônibus em Novo Hamburgo, viajei para a Cachoeira. É bem longe. Eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que dá uns 350 quilômetros de Novo Hamburgo à Cachoeira do Sul, a capital do arroz no Rio Grande. Aí eu fui lá para a praça, desembarquei do ônibus, saí da rodoviária e fui para o centro, para uma praça bem grande, e sentei ali esperando que o Senhor me desse o recado, o que eu deveria fazer. Porque ele me mandou vir para a cachoeira, eu vim e fiquei lá, de braços cruzados, sentado no banco, esperando as suas ordens. E eu tinha certeza que alguma coisa iria acontecer. E passou-se mais ou menos 1 hora e nada, e eu ali sentado no banco da praça. De repente eu olhei assim para o lado e vi um círculo de pessoas assim. Aí eu me lembrei que existe propagandista. Antigamente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, havia aqueles propagandistas que usavam uma cobra que botava no pescoço, ou então um largato assim no chão, faziam propaganda de óleo de peixe elétrico, óleo de peixe boi e tal. Fazia aquela propaganda de medicamentos, né? Então ali as pessoas vinham e sempre tinha 100, 150, 200 pessoas. E o cara ali vendia o seu remédio, fazia sua propaganda. Aí eu me lembrei, eu acho que é o homem aquele que usa a cobra no pescoço. Eu vou dar um cheguinho lá. Peguei, me afastei dali, olhei, não tinha acontecido nada. Eu me dirigi àquele círculo de pessoas. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tinha uma moça endemoniada no meio daquele círculo de pessoas, de curiosos. Ela estava totalmente nua. Não tinha roupa nenhuma, nem roupa íntima. Estava nua, ela tirou tudo. Aí os curiosos se aproximaram e vieram ver, e ficaram ali, um cutucando o outro. Aí eu cheguei e quis abrir assim um pouco, pedir licença, com licença, com licença. Enfiei a minha cabeça assim, e de repente aquele demônio me viu e disse: Ah, é tu que estás aí?
Aí ele disse assim para mim, tu me conhece, né? Aí eu disse, é lógico que eu te conheço. Pois é, tu te lembra de mim há 18 anos atrás, lá em Goiás, em Goiânia, numa vigília que tu me expulsou do corpo de uma mulher, tá lembrado? Eu disse, tô. Pois é, eu tô aqui agora. Ele estava no Rio Grande do Sul, veja bem. 18 anos atrás eu tinha expulsado aquele demônio do corpo de uma mulher, lá em Goiânia, Goiás. E ele estava agora em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Aí o que ele, aí ele usou a boca da moça e disse, começou a estralar os dedos, e disse, agora eu vou buscar ajuda. E aí ele começou a chamar espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito de cegueira, e começou a chamar os demônios para o corpo daquela jovem. E aquela jovem era uma estudante da faculdade. E a faculdade ficava na frente, ali do outro lado da rua. Por isso que tinha aquele círculo de pessoas ali, né? Observando aquela cena, que eles não entendiam. Uns achavam que a moça estava louca, que era doente mental, outros achavam que era um demônio mesmo, e assim por diante. Mas agora eu não entendi por que Deus me mandou ir à Cachoeira do Sul para expulsar o demônio dessas moças, sendo que naquela cidade tem muitas igrejas cristãs, tem muitas igrejas evangélicas, homens de Deus, cheios da unção, do poder do Espírito Santo. Mas Deus não quis que nenhum deles expulsasse. Ele queria que eu fosse lá expulsar. Aí o que eu fiz? Eu peguei, falei para alguém, perguntei ali se conhecia aquela moça. Aí teve alguns que disseram, não, eu conheço ela. Ela mora aqui, um quarteirão mais ou menos aqui na descida aqui para baixo. Ela é de uma família ali muito boa. Aí eu pedi um lençol para a vizinha da frente, para nós enrolar a moça. Mas antes disso, ela se levantou, deu uma cuspida no meu rosto e começou a dar pontapé e soco em todos que estavam ali em volta dela, aquele círculo de pessoas. Ela começou a dar pontapés e soco em todos eles e dizia, com esse aqui eu posso, com esse aqui eu posso, com esse aqui eu posso. E começou a agredi-los fisicamente. Mas a mim, ela chegou perto de mim e disse, eu detesto você. Você sempre tira a rosa de mim. Eu odeio você. E eu comecei a orar em espírito. Então aí eu, com a ajuda de alguns senhores ali, enrolamos aquela jovem em 4. 2, cada um pegava num braço e outro no pé, enrolamos ela toda e levamos para a sua casa. Isso era aproximadamente umas 6 horas da tarde. E aí, meus amigos, eu comecei a orar por essa jovem. Passou 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Às 6 horas da manhã, eu consegui deixar a jovem liberta. Era 58 demônios, mas eles não saíam, mas de jeito nenhum. Eu expulsava, por exemplo, um do corpo, aí ele ficava cego. Aí eu expulsava o demônio de cegueira dos olhos, ela começava a enxergar, entendeu? E o demônio saía.
Aí, de repente, ela não falava. Aí eu expulsava o demônio da garganta, o espírito surdo e mudo. Aí ela começava a ouvir e a falar. E assim eu fui expulsando, um por um, porque só saiu um por um. Eu orei das 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã para poder expulsar todos aqueles demônios. Olha que não foi fácil para mim, mas eu consegui, através de Jesus Cristo, libertar aquela jovem e ela ficou livre. Hoje a sua família servem a Deus. Então, meu amigo, esse é o trabalho de Satanás. Ele é sujo. Não existe nada de bom nele. Tudo nele não presta. Ele é um mau caráter. Seus traços de personalidade são horríveis. Ele não tem nada de bom. E muitas vezes ele entra num lar, numa casa, e começa a falar no ouvido da pessoa. Diz aí, ó, tá vendo? Teu pai brigando com a tua mãe. Eles não se entendem mais. Sabe por quê? Porque eles não gostam de ti. Eles te odeiam. Quer saber de uma coisa? Pega uma corda, te enforca. Ninguém gosta de ti, tu não presta mesmo. Trata de se enforcar, guria. Ou então, vai na farmácia, compra um monte de comprimido lá e toma tudo de uma vez só. Ou então vai na pecuária e compra aqueles granulados de rato, né? E faz uma vitamina lá, enche lá e toma. Tu não precisa estar sofrendo, guria. Tu vai descansar. Tu vai para o paraíso. Né? Agora, falando em paraíso, eu me lembrei que na Jordânia e lá no estado palestino, as crianças são ensinadas a ser terrorista. Aí sabe o que é que os seus líderes do exército, os terroristas ensinam para as crianças, para o jovem, para o adolescente? Eles mandam botar uma cinta cheia de granada, de explosivo. E diz assim, vai, entra dentro de um hospital ou dentro de uma igreja, dependendo do lugar que eles querem explodir, chega lá, ativa lá esse botão aqui que vai explodir tudo. Vai morrer todo mundo lá dentro daquela igreja, porque aquela igreja é todo mundo do demônio. Alá não gosta disso aí. Então você foi escolhido para fazer esse tipo de trabalho. E o mais importante, depois que tu morrer, tu vai subir para o céu. Tu vai descansar. Sabe no quê? Nas almofadas douradas de Alá. Tu vai estar no jardim do Éden, rodeado de lindas mulheres. Tu vai viver eternamente. A pessoa que vida boa tu vai ter. Aqui a tua vida é uma porcaria. Então vai lá, meu filho, te explode. Dê o exemplo aí para o nosso povo sofredor. Então, o terrorismo é assim. Satanás, ele usa no terrorismo para fazer isso aí. Um dos lugares que ele mais gosta de frequentar também é a igreja, para conturbar, para perturbar o culto. Ele gosta muito de um showzinho de música, de um bailão, porque a droga corre solta. E aí pode acontecer algum crime, algum estupro, alguma coisa. Sempre
há envolvimento com terrorismo, com droga. Então, Satanás, esse é o meio dele. Esse é o foco dele. Assim como ele usa um animal para destruir um casal, ele também usa as pessoas. Analisa comigo. 6.000 demônios num corpo. Aquele jovem gadareno, ele vivia entre as catatumbas, entre o cemitério, gritando, chorando, uivando, que nem um animal, rebentando as correntes. Ele tinha uma força sobrenatural, ninguém aguentava ele. Então ele vivia caminhando, sozinho, gritando, se ferindo com pedra. O corpo físico, o sangue escorria. É assim que Satanás trabalha. Ele provoca acidente no trânsito. Ele sempre está na esquina, esperando por você. Quando você sai da igreja, você acha que não, mas ele está logo lá na frente, se transforma numa mulher bonita para te dar um sorriso, para te enganar. O diabo não é cheio de guampa, não. O diabo não anda botando fogo pela boca, não. Isso é tudo conversa fiada, uma caveira, um fantasma com uma foice. O diabo é bonito. Ele era um anjo de luz. Ele vivia entre as esmeraldas, entre o topázio, o berilo, as pedras preciosas, os rubis. Ele era, vamos dizer assim, o queridinho de Deus. Ah? Analisa bem, mas a soberba tomou conta dele. Ele disse, eu subirei acima do trono de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu construirei o meu trono e todo mundo vão me adorar. Eu. Quando o homem começa, eu faço. Eu sou o maior profeta do Brasil. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não existe nada de bom na vida daquela pessoa. O diabo já tomou conta deles. Foi como Judas Iscariotes, que vendeu o seu melhor amigo por 30 moedas de prata e depois se enforcou na corda da sua própria covardia. Então, meus amigos, o diabo trabalha dia e noite no trânsito, na tua casa, na escola, na faculdade, no teu trabalho, na rua, nas esquinas. Eles são milhares e milhares e milhares. Eles estão à procura de um corpo. Então, abra o olho. Não dê lugar a Satanás. A Bíblia é bem clara e objetiva. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de toda amargura, de todo sentimento sórdido, da tristeza, da angústia, do medo, do pavor, da tristeza. Isso tudo cai por terra. Jesus te dá um coração novo. Jesus te dá uma mente nova, limpa. Então, fugir, meu amigo, da aparência do mal. Então, o que eu estou querendo dizer é que Satanás, ele é o nosso acusador. Ele é o destruidor. Ele quer ver o teu fim, o fim da tua família. Ele quer acabar com o teu casamento. Ele quer acabar com as tuas amizades. Ele quer acabar com o teu emprego. Ele quer acabar com a tua comunhão com Deus. Ele quer acabar com tudo que tu lutas para conseguir e crescer, ser um homem de verdade. Um homem
que vem ao mundo para namorar, casar, constituir uma família e ser feliz. Satanás veio para tirar, roubar a tua felicidade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Olha para os lírios do campo. Eles não são lindos, bonitos? Olha para as pétalas da rosa. Elas não trabalham, não fiam. Nem mesmo Salomão se vestiu de toda a roupagem, de toda a beleza, como as flores, como as rosas se vestem. São cheias de perfume, elas exalam perfume. Em Jerusalém tem muita plantação de lírios. Geralmente eles nascem entre os pedregais, na montanha, entre os espinhos. E lá bate muito vento. E quando o vento sopra forte, ele vai de encontro às flores do lírio e furam. E aí suas pétalas começam a exalar o aroma, o unguento, o perfume. Quem está a 30, 40 quilômetros do campo, ele sente o aroma, o unguento, aquele cheiro maravilhoso. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então vamos exalar esse perfume. Vamos contaminar, não como faz Satanás, mas como filho da luz, como filho de Deus. Vamos contagiar este mundo com esse aroma, com esse bom perfume, com esse unguento que é Jesus Cristo. Porque em Jesus há poder, no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Então vamos exalar o bom perfume de Cristo. Vamos contagiar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas, com esse cheiro agradável, com esse incenso maravilhoso. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. E Cristo gosta de cheirar esse cheiro suave, esse unguento. Você sabia? Quando você ora, a sua oração, Deus não ouve a sua oração em português, nem em francês, nem em alemão, nem em italiano. Não. Aí você pergunta, mas como, pastor? Isso aí é a linguagem dos homens. Quando você ora, porque tudo que tem na terra não tem nos céus. O que tem nos céus não tem na terra. É diferente, até o ouro do céu é diferente do ouro da terra. Tudo é diferente. Então, quando você ora, você está fazendo incenso. Você sabe por quê? O Gadol Kohen, o grande sacerdote, eu não gosto de usar o termo sumo sacerdote, porque essa palavra não existe na Bíblia hebraica. Existe Gadol Kohen, o grande sacerdote. Quando o grande sacerdote entrava, que ele chegava no véu, na casa de Deus, no tabernáculo, ele sujava a mão de sangue, botava a mão na frente, abria a cortina. Mas antes disso, ele tinha que fazer incenso. E o incenso é aquela fumacinha, não sei se vocês já viram, na Igreja Católica, os sacerdotes, os bispos, pegam aquele incensário e fazem aquela fumaça. Aquilo ali é o incenso. No tempo dos profetas, Moisés, Arão, eles faziam incenso. E o incenso cobria todo o tabernáculo. A hora que eles não pudessem enxergar o nariz nem a ponta do dedo do pé, aí eles podiam entrar dentro do tabernáculo. Sabe por quê? Porque a Arca da Aliança estava no lugar, nos Santos dos Santos. E a Shekinah, a presença de Deus, o poder de Deus, estava sobre a tampa da propiciação da Arca da Aliança. Então
o Gadol Kohen, vamos dizer, o sumo sacerdote, ele dava 7 passos para frente e aspergia o sangue em cima da tampa da propiciação da Arca da Aliança, uma vez por ano. E aí os pecados de todos os filhos de Israel, eles eram perdoados. Aí ele não virava as costas para Deus, não, senão ele morria. Ele baixava a cabeça depois para sair, dava 7 passos para trás. Aí ele saía do tabernáculo. E ele entrava com uma corda amarrada. Ele se preparava o ano todo para entrar, para ter aqueles minutos de glória ali diante de Deus. Ele não via Deus, mas a presença de Deus estava ali, na tampa da Arca da Aliança, na tampa da propiciação, no meio dos 2 querubins que ali estavam. Coisa maravilhosa, né? Então, quando você ora, você está fazendo incenso. Incenso. Vocês se lembram daquele cego que quando Jesus vinha com a multidão, ele gritou: Yeshua ben Davi, reish-me a mim. Yeshua ben Davi. Ele dizia: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer incenso. Nós vamos orar. E da nossa boca, as nossas palavras vai se transformar em incenso. E esse incenso invisível, ele vai subir como se fosse uma fumacinha. E vai até a presença de Deus. E Deus vai cheirar, assim como ele fazia com sacrifício. Ele cheirava o bom perfume daquele sacrifício. É o que nós vamos fazer agora. Eu peço para você que está doente, se aproxime mais perto. Dão as mãos às pessoas que estão ouvindo esta palavra. Se tem alguém doente, se você crê, Deus pode curar a tua enfermidade aí onde você está, através da oração que eu vou fazer. Eu não sou curandeiro, eu não curo ninguém, eu não tenho poder para curar, mas está escrito na palavra de Deus. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, perdoa todos os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eram 3 milhões aproximadamente de pessoas. E não havia sequer um doente. Porque ele sempre dizia: eu sou o Senhor que te sara. E ele disse: se tu fizeres o que é reto diante de mim, guardares os meus estatutos, permanecer firme, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer diante de mim, eu curarei, tirarei do meio de ti toda sorte de doença, toda sorte de enfermidade. O Senhor te ama, meu amigo, minha amiga. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Tu acha que ele daria uma cobra se você pedisse um pedaço de peixe? Ou pedisse um pedaço de carne, tu acha que ele ia dar para você uma pedra? Não. Se vós que sois maus, como eu e você, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, que é o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus da longanimidade. Esse Deus tem uma multidão de bondade para te alcançar, para te dar, para te transformar, para colocar dentro de você a bondade, a humildade, a temperança, o domínio próprio sobre a tua mente.
para que a porta fique fechada definitivamente para Satanás, que ele não tenha poder sobre a tua vida, mas sim a palavra de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo vai te cobrir nesse exato momento. Então se aproxime, feche os olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Amado e eterno Deus, aqui estamos diante da tua presença e eu te peço, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia sobre essas pessoas, sobre essas crianças, sobre esses adolescentes, sobre esses jovens, sobre esse pai de família, sobre essa mulher. Ó Deus, sobre esse vovô, essa vovó, todas as pessoas que estão perturbadas, que estão aflitas, que se encontram confusas. Eu ordeno espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito de demônios, saia desses corpos agora, em nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus, e que seja feito segundo a fé de vocês, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E vocês estão ouvindo nesse exato momento. E se 2 de vós concordarem com essa oração, a cura será realizada e verdadeiramente sereis livres de qualquer doença, de qualquer dor, de qualquer mal, de qualquer perturbação. Eu declaro que a insônia saia do teu corpo e que tu tenha paz no teu coração. Ó Senhor, eu ordeno que saia todo mal, toda doença, toda dor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo vertido ali na cruz do Calvário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe, hoje e para todo sempre. Divulgue esse trabalho. Convide os seus amigos para no próximo sábado ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe e dê paz para os vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.